Caio, por que Jesus exige fé para curar alguém? Exige fé para curar? Por que Jesus exigiu, né, na época, fé para curar alguém? Fé é para tudo, né? Não é só para curar, é para curar também. Agora, quando o cara está em condições de crer. Jesus curou muita gente que não estava em condições de crer. Lázaro estava em condições de crer em quê? Não tinha. Nenhuma condição de crer. O filho da viúva de Naim estava em condições de crer em quê? Ele estava morto no esquife. No esquife. Não é? Aquele homem descido num leito em Cafarnaum, onde abriu no telhado. Dos amigos. Ele devia ter fé, porque ele se deixou levar. Mas não foi... A afirmação do texto foi vendo-lhes a fé. A ênfase recai na fé dos amigos. Nos caras. Os caras que o levaram. E a ele disse, perdoai. Isso. Você não lembra quando Jesus desce o monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João? Encontra aquele pessoal, os discípulos lá embaixo, 9 deles, e outros, juntamente com eles, tentando expulsar um demônio a noite inteira de um garoto que espumava, era jogado de um lado para o outro. O pai disse, às vezes ele é arremessado no fogo e na água. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o demônio, mas eles não o puderam. Aí Jesus disse, homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Aí Jesus pergunta, tu crês que eu posso fazer isso? Aí o cara diz, Senhor, a minha fé é muito pequena, mas ajuda-me na minha fé. Ah, sim. Ajuda-me na minha fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Então, na realidade, o que importa, mais do que a fé, é a sinceridade do indivíduo que procura. Porque quando o cara chega com a arrogância de dizer, Senhor, eu te procuro porque grande é a minha fé, esse é um bosta. Toda fé imensa é a fé que se sabe nada. Toda fé poderosa é a fé que se sabe absolutamente necessitada. Toda fé que pode é aquela que sabe que não pode, mas que confia no que pode. Sim. Esse é o nível transcendente da fé. O indivíduo diz, eu sei que eu não posso. Quando ele chega e a primeira fé que se manifesta é a fé que diz, eu sei que eu creio, já é um exercício de autoafirmação. O indivíduo que chega e diz, Senhor, diante do que crer, do que seria crer, eu sei que eu não creio, mas ajuda-me na minha falta de fé e confia. Esse indivíduo deu o salto sublime da fé. Então, a grande manifestação da fé é a declaração quebrantada da não fé, porque aí toda a sua expressão de fé será fé na graça, no favor imerecido. Para eu ter fé na graça, eu preciso não ter fé em mim. Porque se eu tiver fé em mim, eu não tenho na graça. Graça é favor imerecido, mas se eu tiver fé em mim, eu não preciso de favor imerecido. Eu mereço, porque eu tenho fé. Eu mereço porque eu tenho fé. A fé acerca da qual se diz, e Abraão creu em Deus, isto lhe foi imputado por justiça. Isso é uma afirmação de Deus para com ele. Não é Abraão chegando e dizendo, porque eu creio em ti, eu tenho direito à tua justiça como me sendo imputado. Isso seria arrogância. A minha fé é sempre afirmada por ele, não por mim. Quando é afirmada por mim, ela é arrogância. Não é fé. É ele que afirma a minha fé. Por exemplo, você vê o tempo todo nos evangelhos indivíduos sendo glorificados com grande fé, não porque fizeram qualquer tipo de discurso sobre
o significado da sua própria grandeza de fé. Foram pessoas que tiveram gestos, não tiveram discursos, e nem disseram, grande é a minha fé, mas ao contrário, chegaram por trás com vergonha, tocaram na ponta das vestes, não ousavam, diziam, não, eu não ousei ir a ti, mas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Sim. Então, tudo que ensinaram a vocês sobre ter fé é ter presunção, minha gente. Não é ter fé. Ter fé. O homem de fé não vangloria-se de sua fé, nem sabe que tem fé, anda quebrantado, pedindo misericórdia, confiando na misericórdia de Deus. Esse é o ser humano da fé. É o que nem tem essa reflexão sobre o tamanho da sua fé. É o que crê na misericórdia. Agora, aquele que crê no que crê, esse é um desventurado. Bem-aventurado é o que não crê em si, e nem na fé que acha que tem, mas que crê na misericórdia daquele que socorre o necessitado. Esse aí não tem que medir o tamanho de nenhuma fé. Esse aí é um derrame de confiança diante de Deus. A esse o Senhor socorre, porque Ele habita com o quebrantado e com o contrito de coração. Um beijo, meu amigo, não complique as coisas. VNVTV, o canal é você.